Boa noite de coração. É com muita alegria que estou aqui de novo, olhando para esse povo que vive todos em harmonia, muita paz, em nome de Jesus. E cada lar que vocês vivem possam viver sempre em paz, em nome de Jesus. Nós escolhemos um tema que mexe bastante com o nosso coração, porque quando nós falamos em morte, dói profundamente lembrar de alguém que partiu. Mas essa é a maior verdade, queiramos ou não. Nós morreremos um dia. E nós já vimos partir entes que nós mais amávamos. E quando lembramos deles, dói a saudade. Mas através da doutrina espírita, nós sabemos que é necessário morrer. É preciso. E a morte, ela não é o fim. Ela é apenas uma mudança de vida. Uma mudança necessária. Porque o nosso corpo, quando ele adoece, e não tem mais o que fazer, nós o largamos. E retornamos ao Pai, se preparar para vir de novo, nascer uma criancinha saudável, perfeitinha, alegre, sorridente, que é a alegria do lar. Mas como nós vamos ver no tema, às vezes aquela criancinha que era toda a nossa alegria, toda a nossa esperança, volta de novo, nos deixa estraçalhados de amargura, de saudades. Mas foi necessário que acontecesse assim. Então vamos falar um pouquinho de um flagelo dos maiores que aconteceu no Brasil. No dia 17 de dezembro de 1961, acontecia em Niterói a maior tragédia circense da história e o pior incêndio com vítimas do Brasil. Mais de 3.000 espectadores, a maioria crianças, lotavam a matiné do grande circo norte-americano. Em pouco mais de 5 minutos, o circo foi completamente devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora e aos poucos vários feridos morriam, chegando a mais de 500 o número de mortos, das quais 70% eram crianças. Qual é no além a situação espiritual de quem desencarnou criança? É a mesma que merecia com a existência anterior ou que já tinha na vida espiritual, porque na curta vida como criança, nada pôde fazer de bom ou de mal que alterasse a sua evolução, que representasse um desenvolvimento, um progresso. Pode ter reajustado no processo de ligação e desligamento com o corpo algum problema espiritual de que fosse portador. Por que essas crianças que estavam lá no circo teriam nesse dia que morrer? Raul Teixeira, um grande amigo nosso, que hoje já está quase no final da sua existência, já bem velhinho, mais de 80 anos, ele era bem pequeno nesse dia. E ele queria demais ir ao circo. E o pai estava viajando e a mãe não tinha dinheiro para pagar a entrada no circo. E ele chorava, mas ele queria tanto nesse circo. E o pai atrasou. Quando o pai chegou de viagem, ele estava agoniado, esperando lá na porta que o pai desse um dinheirinho que o levasse ao circo. Não deu tempo de levar. Eles iam para sair, só viram as chamas que já o circo tinha pegado fogo. Então, Raul não era para morrer. Raul Teixeira veio para a Terra com uma missão e desempenhou essa missão que até hoje, já quase no final da sua vida, ele ainda fala, ainda transmite palavras de conforto a todos os espíritas do Brasil. Então a criança, ela veio para voltar pequenininho, era um resto de missão ou de provação.
ela estava preparada para sofrer a morte no circo. Vamos prestar atenção mais para frente por que essas crianças morreram todas queimadas vivas nesse circo. Como é visto o espírito de quem desencarnou criança? Se algum de nós tiver evidência, como é que nós vamos ver a criança desencarnada? Uns se apresentam crescidos perispiritualmente e até já em forma adulta, pois como espíritos não têm a idade do corpo. A idade pertence ao corpo, o espírito pode já ter vivido milênios de anos. Se desejam se fazer reconhecido pelas pessoas com quem conviveram, podem se apresentar com a forma infantil que tiverem. Se vão ter que reencarnar em breve, porque às vezes a criança que morreu, ela reencarna brevemente, não fica muito tempo na espiritualidade, ela vai, mas ela logo volta, e pode voltar com a mesma mãe. Então, se ela tiver que reencarnar em breve, ela pode conservar a forma infantil do seu perispírito, que facilitará o processo de nova ligação à matéria. Todos nós sabemos o trabalho que dá para os espíritos a formação de um corpo que vem reencarnado. Mais fácil. Dá dias e meses e anos de trabalho na preparação do perispírito de um adulto, fazer que o perispírito vai se transformando, vai se reduzindo para nascer uma criancinha. Interessante a gente olhar um bebezinho, e nós que temos o conhecimento espírita, saber que aquele bebezinho já era aquele velhinho. E uma história que uma mãe foi ao cemitério lavar a sepultura do seu avô e levou a criança junto. E lá a criança começou a fazer graça, começou a rir. E essa mãe pegou e deu umas palmadinhas na criança e disse: "Você não respeita a sepultura do vovô?" A criança riu mais, ainda era o vovô que já estava ali reencarnado. Então os espíritos vão e voltam e tem essa graça de voltar na mesma família. O avô vem ser o netinho, o bisavô, a bisavó pode ser a netinha, aquela pessoa tão querida, que a gente abraça, que a gente ama. E como nos outros casos, às vezes podem ser inimigos de outras eras que voltam como filho. Que a gente aprenda a perdoar. Tem umas chamadas colônias. Nós sabemos que tem colônias espirituais onde são recolhidos os espíritos. E a colônia Nosso Lar, que é situada sobre o estado do Rio de Janeiro, onde as pessoas desencarnadas são encaminhadas para aquela colônia. Santa Catarina tem a sua colônia. E ainda tem colônia espiritual própria para as crianças, onde elas são recolhidas e amparadas pelos tios, pelas tias, pelas pessoas queridas, até que elas possam se preparar para renascer de novo. Então, foi extraída do livro Antes que Partiram. É um livro bem grande, se vocês quiserem ler, olha o tamanho do livro. Essa página sobre as crianças está nesse grande livro aqui, na página 17. Vamos voltar a falar dos flagelos destruidores. Kardec, no Livro dos Espíritos, escreve várias perguntas e recebe as respostas. Na questão 737, pergunta Kardec: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta dada pelos Espíritos é: para fazê-lo progredir mais depressa. Na 738, Kardec pergunta: mas para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Mas se Deus é um Pai bom, vamos parar um pouco para pensar. Deus é bondade, é Pai. Será que Ele não pode usar outros meios para melhorar essa humanidade? Tem que ser através de flagelos? Porque se Deus é bom, poderia usar outros meios, não é verdade? Vamos ver o que os Espíritos respondem para Kardec. Deus pode e os emprega todos os dias, pois
que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Tapa os ouvidos, não aceita as lições de Jesus, não aproveita os meios que Deus deu, e aí continua errando, até que Deus usa o poder mais forte, não é verdade? Um flagelo, uma destruição, uma tempestade que arranca nossos telhados, leva tudo embora. Não precisava ter acontecido, mas aconteceu. E às vezes também é para provar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa perseverança. Deus usa esses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Aí na hora da tempestade, na hora do flagelo, a gente sabe quanto a gente é fraco. A gente é tudo forte, a gente é tudo valente, que nem dizia o seu Pedro. O homem é valente e briga, mas deu uma dor de dente, uma dor de barriga e não é mais nada. Acaba a valentia. Então, nessa hora a gente testa quanta gente é fraca. Pergunta Kardec. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Não é verdade? Que sucumbe todo mundo. Sucumbe o homem de bem, sucumbe o perverso. Mas quem pode afirmar que esse homem de bem hoje era de bem no passado? Quantas encarnações já tivemos semeando mal? Agora viemos aqui, somos cordeirinhos, mansinhos. Só fazemos o bem e de repente passamos por uma grande dificuldade. Mas é a correção do nosso passado. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo de maneira diversa e ele pensa depois da morte. Vamos refletir que aqui na Terra nós referimos tudo ao nosso corpo material. Essa matéria é minha, essa casa é minha, esse terreno é meu. Mas depois que nós partimos daqui, nós vamos pensar diferente. Aquilo que era meu já não é mais. Aquilo que era meu já ficou para trás, já pertence a outras pessoas. Meu é só o conhecimento e o bem que eu fiz, o resto era o resto. E o que acontece depois da morte? Olha, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Isso aqui eu achei interessante. Para nós o ano não tem fim. O ano é como um minuto na eternidade. De tão rápido que passa para os espíritos. Então o século aqui nosso na Terra é como um relâmpago para eles. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Parece que não tem fim o sofrimento, mas não é nada. Isso já passa. Representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo terrestre. O corpo que nós temos aqui, que nós aparecemos no mundo, é uma veste do espírito. Assim como a nossa roupa é a veste do nosso corpo. Então o espírito que está habitando neste corpo meu aqui, pode ser bom ou pode não ser. Pode trazer experiências do passado, como pode estar começando a aprender. Porque nós nascemos, às vezes, muitas vezes, aqui na Terra e às vezes não nascemos só na Terra. Tem lá uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta se nós reencarnamos sempre na Terra. E a resposta é que não. Podemos reencarnar em mundos piores do que a Terra. Talvez viemos aqui na Terra para completar um aprendizado que deixamos de aprender em outro mundo mais elevado que a Terra e não quisemos nada com o progresso. Assim como estamos aqui agora, entendendo a doutrina de Jesus, se nós não quisermos melhorar, nós podemos voltar para um mundo mais inferior. E lá nós vamos sofrer mais do que aqui. E vamos ter que aprender, porque há uma lei, a lei de Deus, aprender ou sofrer.
lei de Deus é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós sofremos hoje é efeito do nosso passado. Lá no Evangelho, capítulo 5, no esquecimento do passado. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Tá bom assim? Nós corrigirmos nessa encarnação os nossos defeitos, os nossos erros, nós vamos na próxima encarnação esquecer tudo aquele mal e vamos ter uma encarnação de felicidade. Encarnação nos diferentes mundos. Isso que eu já falei, né? Então, as nossas diversas encarnações se verificam todas na Terra? Não. Vivemos las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras e nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Nós achamos Santo Santinho já, né? São das mais materiais e das mais distantes da perfeição. O espírito, se preparando para uma reencarnação, ele assume com seu mentor espiritual as tarefas que vem para cumprir na Terra. Cada um de nós dá uma pesquisadinha durante a noite de sono. O que será que nós estamos fazendo na Terra? Qual será o nosso dever assumido perante a lei divina? Cada um de nós tem, com a família, com a comunidade, com o município, com todos os nossos amigos, porque nós temos duas famílias. Nós temos a família consanguínea, do lar, e temos a família da comunidade, a família espírita, onde nós trabalhamos, onde nós se reunimos. Aqui uma família. Todos aqui são irmãos, são uma família, a família de Jesus. E é tão importante a gente amar a todos e endereçar a cada um aquele abraço carinhoso que transmite vibrações boas, fluidos bons. Então vamos buscar a nossa missão. O que é que nós estamos fazendo na Terra? Atendimento no plano espiritual. O conhecimento espírita garante uma boa situação no além ao desencarnarmos? Será que garante? A gente chegar lá e dizer assim, ó, eu quero receber aqui, porque eu fui espírita, eu trabalhei lá no centro espírita durante toda a minha vida. Será que isso garante? Somente a prática do bem assegura ao espírito um despertar pacífico e sereno na pátria espiritual. Não importa a religião que eu tenho na Terra. Isso não importa. O que importa é o bem que eu pratiquei. A todos sempre tem alguém à espera da volta, com referência aos missionários do amor. Bezerra de Menezes conta como foi seu despertar após o desencarne. Todo mundo conhece Bezerra de Menezes, um pouco da sua história. Ele foi médico dos pobres. Então, na sua vida toda na Terra, ele desempenhou a missão com muito amor. Aqui embaixo tem uma frase que está escrito: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, Bezerra de Menezes nunca deixou a caridade para amanhã. Ele era médico, quando ele dava a receita, o paciente olhava a receita e dizia: que pena que eu não posso comprar remédio. Eu não estou sem nada de dinheiro. Ele tirava o que tinha no bolso e dava para o paciente: vai e compra o remédio. Trabalhou muito com homeopatia. A homeopatia ele distribuía gratuitamente. E certa vez ele já não tinha mais nada para dar, porque ele é um médico pobre. A única coisa que ele tinha era o anel de formatura. Aí uma senhora estava muito doente, ele deu a receita e ele sabia o preço do remédio. Ela chorou, ela disse: eu quero tanto sarar, mas não posso comprar o remédio. Ele tirou o anel de formatura e deu para ela e disse: venda.
Esse anel tem muito valor. Vendo esse anel? Comprou um anel. Quando ele desencarnou, acordou num leito muito lindo, e ao lado dele estava Celina, a sua mentora espiritual. E ela disse: Bezerra, acorde e levante-se. Ele se levantou e escutou um murmúrio. Ah, o que é isso? Vem ver pela janela. É lá da terra, todas aquelas pessoas que você atendeu com amor, elas estão rezando por você. E a oração delas forma uma luz tão linda. Venha ver como está linda essa irradiação. É a irradiação do amor que ele tinha plantado. E agora estava recebendo no plano espiritual. Na condição de chegada no plano espiritual, na questão 738, se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe dareis, menos importância nós daríamos para a matéria. Em outra vida, essas vítimas de flagelos acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Lembrando alguns fatos históricos na era de Jesus, a queima dos cristãos. Joana de Cusa conta para Divaldo que ela, no tempo de Cristo, ela era esposa de um grande senhor e não recebia nada de amor, nada de compreensão dele. Ela se dedicou a Jesus. E uma certa feita ela foi presa, junto do seu filho mais velho, amarrado a um poste, onde Nero queria festejar com a claridade do corpo dos cristãos. Jogou óleo em cima e mandou chegar fogo. Eles morreram queimados. Por mais de 500 cristãos, e nesses 500 estava Joana de Cusa. Hoje a mesma Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo. Então, olhando os flagelos que acontecem, que levam uma multidão, como levou lá em Niterói, o que nós podemos imaginar? Talvez seja a dívida de mais de 1000 anos daquela época que os espíritos estavam preparando ali como crianças, sendo queimados. Em O Livro dos Espíritos, lê-se no final da resposta à pergunta 165. Se a perturbação nada tem de penosa para o homem de bem, ao desencarnar, será que a perturbação é penosa? Eu acho que não. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele da situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que pereceram no mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presos da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupam com os que lhe interessam. Então, nessas mortes coletivas, aqueles espíritos mais evoluídos não ficam sofrendo mais, aqueles que ainda praticavam mal ficam envoltos com o sofrimento da morte. Tudo o que é seu encontrará uma maneira de chegada, tanto o bem quanto o mal. Palavra do Chico Xavier. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós semeamos, vamos colher aquilo que nós semeamos, não vamos colher outra coisa. A missão espírita. Vocês já estão cansados de ouvir, né? Será que eu devo parar? Então vamos para a nossa missão para finalizar. O Evangelho no capítulo 4, no número 4 do capítulo 20, tem uma mensagem para os espíritas. Não escutais o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Não mais vos assusteis, que é chegado a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os seus hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. A terra espera, o arado está pronto, arai. E depois de levai a palavra divina, tarefeiros. Para encerrar, quando falou em tarefeiros de Deus, eu recebi uma poesia
e trouxe para encerrar o tema de hoje, tarefeiros. O mestre da Galileia, na montanha deu o sermão: vinde a mim, bem-aventurados e limpos de coração, e quem queira me seguir, renuncie os bens materiais e tudo aquilo que interfere em seus dons espirituais. E centenas de cristãos, entre a missão de apostolado, evangelizando a humanidade, mesmo sendo martirizados, com amor descem ao circo, dando a vida por Jesus, vida seca renovada com o amor da própria cruz. Toda alma se ilumina com as luzes do Senhor, luz que hoje é a doutrina da fonte pura do amor. E milhares são os tarefeiros de diferentes religiões, e Jesus tem companheiros em quase todas as nações. São aqueles que voltaram, como Kardec, a inovar o ideal de Jesus e sua doutrina a continuar. Mãos na massa, cristãos, fazem tudo quanto possas, pois a obra de Jesus, mas as tarefas são nossas. Tarefeiros cristãos, o Mestre chama, está na hora. Não deixemos para amanhã o que pode ser feito agora. Semear enquanto é tempo, sem preguiça, sem alarde. O tempo passa e no momento, amanhã, pode ser tarde. Um abraço a todos vocês e muita paz. Deixo essa poesia para a recordação.